Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula a gente vai montar o menu principal, que vai fazer parte aí da nossa tela principal. Então a gente já brincou um pouquinho, né, nas aulas anteriores. Eu vou retirar aqui esse teste que a gente fez, tá? Que não vai ser necessário. Vou retirar esses botões aqui também. Beleza. Ok. E a gente vai começar a construir então a parte interessante da nossa aplicação. Peço que você se inscreva aí no canal e marque também o sininho e o like nesses vídeos, ok? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou precisar popular dentro desse meu flow layout, vou ter que colocar aqui a representação gráfica de cada um dos filmes que estarão em cartaz, né? E para isso a gente vai usar um mecanismo aqui, uma metodologia bem fácil, que é criar um componente. A gente vai componentizar a nossa aplicação. Ok? O que é isso, Adriano? A gente vai criar um form. Dentro desse form a gente vai ter um layout que vai ser o layout principal do nosso da representação desses filmes, tá? Então eu vou criar aqui, ó, file new multi-device application form aqui, né? Aqui você não precisa se preocupar com o tamanho desse form, tá? Eu vou salvar ele aqui apenas como deixa eu só ver o nome que eu coloquei, né, no anterior para ficar igual. Então, deixa eu colocar aqui components, componente.filme, tá? Então, componente view. Deixa eu só ver como é que ele tá aqui, ó. É esse cara aqui, tá? Deixa eu só ver o name dele que eu quero colocar exatamente igual aqui, ó. Filme, ok? Então vou colocar ele como filme. Beleza. E vou salvar Unity, né? Como componente.filme. Vou criar aqui uma pasta chamada components. Vou chamar ele de component.filme.pass. Ok, vou colocar ele como não auto-create, né? Project Options. Vou retirar ele aqui. Aqui o filme. Ok. E basicamente o que esse cara vai ter é o seguinte, né? Eu vou abrir aqui a versão que a gente vai usar. Ele vai ter aqui o desenho, né? Vai servir aí como o nosso card padrão, né? Para cada um desses formulários, né? Cada um desses filmes, ok? Aqui no Rec componente é aqui onde eu vou desenhar a imagem do filme, tá? E aqui a gente vai desenhar usando a propriedade fill. Dentro dela a gente tem a propriedade bitmap, tá? Então vou dar dois cliques aqui, ó, e estou usando a propriedade bitmap, tá? Então a gente vai carregar o bitmap, né, o PNG nesse caso, do filme que a gente clicou, que a gente vai carregar do banco de dados, tá? Então basicamente é isso, beleza? Eu vou pegar aqui o layout já pronto, vou colar ele aqui, botão direito, paste, ok? Beleza, salvei ele aqui. E aí, como é que ele funciona, Adriano? O que eu vou fazer? Eu vou instanciar esse form em tempo de execução, vou dar um loop no banco de dados, tá? Eu tenho lá 10 filmes, 12 filmes, vou dar um loop. Cada interação desse loop, eu vou fazer uma instância desse componente, desse formulário, desse form, mas eu vou pegar só o layout que está aqui dentro, tá? Que vai servir como base para mim, ok? Como é que eu faço isso, Adriano? Simples, vamos lá. Codificar ele aqui. Vou dar um Ctrl D aqui. Vou fazer o seguinte, tá? Aqui a gente vai criar uma função chamada componente. Deixa eu ver se eu coloquei como componente mesmo, tá? Só para eu poder fazer igualzinho aí para você pegar o código fonte prontinho. Eu coloquei como new, ó. Chamei como new, tá? Então eu vou colocar aqui como new. Beleza. E vou devolver um tfmx object. Tá? O
que que eu vou fazer? Toda vez que eu chamar o new, Ctrl Shift C aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, result é 2 pontos igual a esse layout aqui, ó, tá? Layout componente. Então, vou pegar o nome dele aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Então, toda vez que eu der um result, um new, ele vai devolver esse layout inteiro aqui, ó, tá? Esse layout inteiro, beleza? Então, desse modo, né, quando eu estiver aqui no meu menu, deixa eu só fechar, um já está pronto aqui. Então, toda vez que eu der abrir a janela de menu, no meu form create, eu vou rodar um loop que vai criar cada um desses cards representando cada um desses filmes, tá? Para fazer isso, eu vou precisar enxergar o meu service dados, que é onde tem a nossa query, ok? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o meu formulário, que é esse aqui que a gente está trabalhando, vou dar um create aqui, beleza? Monta o menu, tá? Beleza? Eu vou precisar enxergar ali o meu service dados, né? Poses service.dados, ok? Muito bom. O que eu vou precisar fazer aqui, Adriano? Vamos lá. Service.dados. Eu acho que é só service dados. Deixa eu só ver aqui. Service.dados. Isso não está faltando nada aqui. Pronto, perfeito. Tá certinho aí. Aí, o que eu vou precisar fazer, né? O service dados, vou abrir aqui as tabelas, tá? Service dados, ponto. Aqui eu tenho acesso à minha query de filmes, né? Então eu vou precisar abrir a query de filmes, então, active igual a true. Vou até fechar aqui, né? Vou fechar e abrir, tá? Vou deixar o select ali pronto, tá? Sem nenhum problema. E vou dar um service dados ponto que é filmes. Vou dar um first aqui. E aqui eu posso dar um while not esse cara ponto euf, ok? Eu vou fazer aqui um ponto next, né? Beleza. E a partir daqui eu posso, a cada interação do loop, criar uma instância daquele componente, tá? E aí eu vou precisar, né, evidentemente aqui de declarar o componente ali, né, aqui no meu menu. Eu vou colocar ele aqui, ó. Beleza. E aí eu posso ir importando, tá? Para eu importar, né, criar aqui os cards, eu vou usar aqui o flow layout. E o flow layout tem uma propriedade, um método chamado addObject, tá? Então eu posso dar um flow filmes.addObject e aí mandar ele pegar o componente, criar o componente de execução, tá? Então eu vou fazer assim, ó, meu flow filmes ponto addObject, quebrar um pouquinho, ele vai precisar de um tfmxObject, então basicamente eu vou fazer tfilme ponto create, tá? Eu vou colocar aqui um create new, tá? Logo em seguida eu posso só chamar aqui um new, ok? Feito isso, ele vai criar então aquele formulário, dá um ponto create lá no formulário, dá um new aqui que ele vai trazer o layout ali de dentro, tá? Se eu dar um Ctrl F9 aqui, vou trazer esse fonte já pronto, tá? Mas só para você poder entender. Ó, já compilou, tá? Eu vou dar aqui um... Deixa eu só ver também lá na minha outra aplicação já pronta, deixa eu ver qual que é o filtro que eu coloquei lá na nossa query, só para realmente fazermos igual, tá? Então, vou colocar o mesmo filtro aqui, ó, no select. É a mesma coisa, eu fiz exatamente isso, ó, tá? Select Statistical from Films Order by Título, tá? Então vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui,
Eu vou executar ele. Se eu não esqueci de nada, ele tem que executar para a gente aí duplicar, né? Na verdade, os filmes, tá? Ó, tá aí, ó. Então o que ele fez, né? Eu não modifiquei nada, evidentemente, ainda, né? Eu simplesmente mandei ele dar um loop no banco de dados e criar um card daquele lá para cada filme que ele encontrar no banco de dados. Eu tenho 8 filmes cadastrados lá, tá? Então basicamente é isso que ele fez. Deve até ter um pouquinho mais, mas ele já fez aqui uma parte legal, né? Já clonou pra gente aqui. Agora o que eu vou precisar fazer? Deixa eu ver quantos registros eu tenho no banco aqui, ó. Eu tenho... Vamos ver aqui, eu tenho 12 filmes, tá vendo? Ele trouxe até o 8. Provavelmente os próximos 4 ali, ele deve estar para baixo na lista, tá? Mas a gente vai adequar isso. Então eu dei um loop e criei um card representando cada um desses caras. Bom, vou fechar aqui os meus forms. E aí, vai ser legal porque eu vou fazer uma modificação bem interessante aqui que você vai gostar bastante, porque vai ficar bem fácil, tá? Vou te mostrar agora o que eu fiz na aplicação já pronta, tá? Então vou te mostrar aqui o seguinte, a técnica ela é bem simples, tá? Bem fácil de ser entendida. Então eu tenho aqui o new, né? Que ele cria lá pra gente o objeto, tá? E para cada coisa que eu precisar fazer alterações, tá? Por exemplo, a imagem a gente vai ter que alterar. A gente vai ter que ter um identificador ali para saber qual que é o ID do filme que a gente está tocando em cima. Eu vou precisar depois limpar esses cards da tela quando eu precisar fazer um refresh de tela. Então, para cada um desses caras, a gente pode criar métodos para isso. Tá? Eu vou precisar ter um método OnTap para quando eu tocar em cima do filme, eu poder ir para a próxima janela. Então, para fazer isso é bem simples. Tá? Você vai criando funções, tá? Com aquilo que você precisa, e você vai herdar, você vai devolver sempre a classe do próprio card, né? Nesse caso aqui, que é a classe TFilm. Então, por exemplo, ó, eu criei aqui um Identify, tá vendo? Nesse Identify, eu recebo o número, tá? E eu recebo aqui, eu devolvo um TFilm, que é ele mesmo. O que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso saber qual que é o ID do filme que foi tocado em cima para eu poder ir para a próxima tela e trazer os detalhes desse filme. Então, via programação, eu vou dar um loop no dataset, vou pegar o ID do dataset, eu vou passar por parâmetro para esse método aqui. Tá? Você vai entender daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer. Ah, eu preciso carregar a imagem, Adriano. Então, você vai chamar o método image, vai passar para ele qual que é o campo que tem a imagem, ou o path, ou o stream, tá? Aqui eu estou criando um overload, né, desses 3 caras aqui. Event on click, event on tap, a avaliação, qual que é a avaliação desse filme, e assim por diante, tá? E aqui depois a gente vai criar o container, né, que é uma programaçãozinha para a gente poder depois deletar esse card da tela se for necessário, ok? Então, deixa eu fazer o primeiro aqui, só para você poder entender. Vou fazer o primeiro e o image, tá? Então aqui a gente faz assim, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui. Aqui, para esse caso em especial, vou criar uma property id do tipo integer. Vou ler em f, acho que é fid, né? Se me falha a memória, fid. E vou guardar, vou dar um write aqui em fid, tá? Vou guardar o ID aqui do item, ok? E aí eu vou criar um método para atualizar isso. Então vai ser aqui, ó, function identify. Se você quiser criar em português, não tem problema nenhum, tá? A número, acho que eu coloquei só com o número, né? Só com a número. Integer. E vou devolver o tfilm. Pronto. Ctrl Shift C aqui, ó. Vou fazer o seguinte, né? Aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou devolver ele mesmo, né? Que é o próprio tfilm. Então, o que eu faço aqui? Result self. É a primeira linha que você vai programar em todos os métodos, tá? Beleza, então eu estou resultando eu mesmo, né? O próprio componente. E aqui eu faço o que eu precisar fazer.
Tá? Aqui nesse caso, por exemplo, eu estou atualizando a variável FID com o número que eu estou recebendo, ok? Então, beleza, recebi o número, tá? Vou criar já os de imagem, né? Então, vou pegar aqui, ó, Ctrl C, vou colar ele aqui e vou dar um Ctrl Shift C, tá? Todos eles eu vou ter um result self. Isso aqui vai ser igual para todos, tá? Aqui também e aqui também. Ele está reclamando aqui do tblob field, tá? Que ele está no data.db, se não me falha a memória. Data.db. Deixa eu ver se ele matou aqui o problema. Matou. Tá vendo? Data.db, tá? E aí, para cada um desses casos, eu vou carregar de uma maneira diferente. Então, o que eu fiz aqui, ó? Se for um tblob field, eu vou fazer assim, ó. Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte: se tiver sido enviado um dado aqui nessa variável, então eu vou dizer o seguinte, ó, rec componente.fi.bitmap.bitmap.assign de a image. Tá? Rec componente é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Rec componente é esse retângulo que tem a imagem da mulher rei, tá? Então eu vou carregar a imagem em tempo de execução, beleza? No próximo aqui, ó, deixa eu pegar em modo path, tá? Aí eu vou usar o load from file. Então, se eu mandar caminho, né? Eu chamo aqui o load from file. Poderia mandar um caminho da imagem, né? Se eu quiser gravar essa imagem em um determinado caminho no aplicativo, tá? E se eu estiver usando aqui por streaming, então vai ser load from streaming, tá? Então eu tenho essas três opções aí e fica bem interessante. Deixa eu só ver se eu não cometi nenhuma besteira aqui. Aqui, ok, load from file. Ok, perfeito. Legal, então a partir desse momento, o que eu posso fazer agora, né? Aqui no meu menu, o que vai aparecer para mim aqui, né? Eu vou ter aqui, ó, um pouquinho antes do new, eu vou ter ponto, vou poder colocar identify, tá vendo? Apareceu aqui para mim, e eu digo para ele que é o ID do nosso filme, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, ponto field by name, as integer, e vou colocar aqui o campo ID. Logo em seguida eu vou ter o T-image, ok, e aí eu vou ter três opções, né, blob field, streaming ou a path. Eu vou precisar do blob field, né, então nesse caso aqui, eu vou precisar fazer assim, ó. Vou pegar aqui o foto, tá vendo? Só preciso fazer isso. Ctrl F9. Eu já devo ter aqui isso prontinho, tá? Ele deve trazer para mim agora, pelo menos a foto já deve estar diferente. Olha lá, já trouxe para mim a foto diferente, tá vendo? Porque cada um desses caras é um filme diferente, ok? Uma técnica bem interessante. Bom, como eu já sei agora o final de tudo, né, eu vou trazer o método já pronto aqui do meu formulário pronto, tá? Só para poder você ver aqui como é que isso vai funcionar na prática. Ó, é a mesma programação, tá? Sem tirar nem pôr aí. Só que agora eu tenho o restante das coisas, né? Prontas agora. Então o que eu tenho aqui, ó? Container, tá? O container o que é? Eu vou dizer onde que esse card está sendo criado. Vou dizer que é dentro do Flow Films, tá? Porque na hora que eu for precisar deletar, eu preciso saber exatamente qual que é o layout que eu tenho que dar o delete nesse objeto. Estou passando para ele o Identify. O avaliação, estou passando também, que é o campo ali de avaliação. A imagem. E aqui eu estou criando dois métodos, tá? Um onClickFilm, para brincar aí no Windows, um onTapField.
filme, tá? Isso aqui é o que vai ficar mesmo, realmente, tá? E aí, eu vou programar esses caras aqui, vou trazer aqui esses caras, tá? Vou trazer o restante e já vou te explicar exatamente o que a gente vai fazer, tá? Ó. Aqui, vou só precisar criar umas variáveis, né? Você já vai entender perfeitamente. É bem fácil de trabalhar aqui. Aí, beleza. Ok. Para cada um desses caras, né? Ctrl Shift C. Vou primeiro copiar todo mundo aqui e aí depois no site explicando como é que funciona, tá? Ctrl C. Então vou pegar aqui o OnClick Filme. OnClick Filme. O que acontece aqui? Eu vou passar em tempo de execução qual que é o evento que eu quero que seja executado quando eu clicar em cima do card daquele filme. Tá? Então eu vou passar em tempo de execução aqui qual que é o evento. Esse evento ele vai estar programado lá na janela do menu. Tá? E aí lá eu vou definir o que eu quero que ele faça. Ok? Então, ó, eu estou dizendo para ele, né, aqui eu queria uma diretiva de programação, se for de compilação, né? Se eu estou compilando para Windows, então eu mantenho essa programação aqui. Se eu não estiver programando para Android, aí eu vou usar o OnTap, tá? Então, para Windows é OnClick, para Android OnTap. Então aqui é só para fins de teste mesmo, tá? O OnClick só para fins de teste no Windows, para você não ter que ficar distribuindo ele toda hora para o Android, ok? Então é isso que eu estou fazendo. Então eu defino aqui que o hitText do componente é true e que o onClick vai ser esse evento onClick que vai ser recebido por parâmetro, tá? Mesma coisa ocorre com o onTap. Ctrl C, vou voltar aqui, tá aqui embaixo, né? O OnTap tá aqui. Então eu verifico aqui se for Android e se eu tiver enviado, né, um evento OnTap, eu faço que o hitText é falso e digo que o OnTap é igual ao evento que eu estou recebendo, tá? Beleza. Vou fazer agora a avaliação. Nada mais é do que a gente colocar lá a avaliação naquele label, tem um label aqui em cima, aqui, esse número 5 é um label. Então, quando eu mandar a avaliação, o result é self e o label é atualizado com o número da avaliação que está lá no banco de dados, ok? Por fim, nós temos aqui o container, né? O container, eu só estou atualizando a variável container, a gente já vai entender por quê, tá? Aí eu vou te explicar com mais detalhes. Então vamos colocar aqui o container. Beleza, ok. Aí, ó, que eu estou fazendo? No nosso new, deixa eu mostrar para você aqui, ó. No nosso new, eu estou fazendo o seguinte: result é o container, é o componente, né, o layout. E aqui eu estou definindo a largura desse componente como sendo o TFlow layout, né, que estou fazendo um typecast aqui, é a largura do meu container dividido por 4 menos 8. Por que eu estou fazendo isso, Adriano? Para a gente poder, aqui no nosso menu, a gente fazer um cálculo e colocar mais cards aqui na horizontal. Mais ou menos cards. Aí vai depender de quantos cards você quer colocar. Tá? Eu estou colocando ali 4 cards por linha. Tá? Então por isso que eu estou fazendo esse cálculo aqui de dividir por 4, né? Deixa eu só ver onde é que ele está aqui. Aqui, ó, divido por 4, menos 8, que é a margem que eu tenho de 4 em cada lado de cada um dos meus cards, tá? Então eu estou fazendo um cálculo para ele ficar bonitinho ali na tela. Então vou lá no meu new, aqui, ó, aqui no new, eu vou colocar esse cálculo, ok? Muito bom. Outra coisa que a gente está fazendo, né? Eu vou armazenar aqui, deixa eu só encontrar onde é que a gente está armazenando.
Deixa eu ver aqui o container, né? Aqui. O index acho que não está sendo usado nesse momento aqui, tá? Não está usando nesse momento. Eu estou usando só o container aqui, tá? Esse index é só para o fato, se eu precisar limpar a lista, eu vou precisar criar um método que eu consiga remover item por item ali dentro. A gente pode ver um pouquinho mais lá na frente, ok? Muito bom. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? No meu menu, né? Eu tenho aqui minha chamada, tá? Tá faltando só esses dois eventos aqui, que são o do clique filme e o do tap filme. Então, toda vez que eu clicar em cima de um desses caras, ele vai ter que fazer uma ação. Essa ação qual que é? Ele tem que ir para a próxima tela, que é a de detalhes, e mostrar os detalhes do filme, tá? Então aí, ó, como é que a gente faz, tá? A gente pode simplesmente, deixa eu só ver qual que é a tela que tá, que é real, né? Vou fechar as duas aqui e vou abrir só do projeto que a gente está abrindo, tá? Ó. Vou abrir aqui, beleza, e vou abrir a do projeto que já está pronto e vou colocar lá para frente. Aí eu vou colocar ele para frente só para não confundir, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou criar o método. Tá? Eu vou criar primeiro o do click film aqui, que é o Windows, né? Aí você simplesmente faz assim, ó. Consider teve o menu. Ponto. Eu vou criar aqui como do click film, que vai ser do tipo sender, do tipo TObject. Padrão aí da assinatura, né? Ok, vou colocar qualquer coisa aqui. E aqui eu vou dar um Ctrl Shift C para ele criar lá em cima, tá? Pronto, ele já criou para mim aqui. Então a programação, né, o que esse método vai fazer, ela vai estar aqui. Tá? Eu posso colocar aqui no show message. Eu posso colocar aqui, ó. Clicou no card no Windows. Tá? Então aqui você vai colocar ação. Ah, eu quero que ele vá para a próxima tela e mande para lá o ID desse produto, desse filme, para eu poder trazer os detalhes. Tá? Ah, eu quero que ele imprima, eu quero que ele faça alguma coisa. Então aqui você vai colocar ação. Tá? Mesma coisa vai acontecer com o tap filme. Eu vou copiar o do tap filme porque a assinatura do método é diferente. Tá? Então eu vou criar aqui, ó. Você vai ver que eu tenho no menu, né? Vou pegar aqui o menu. Você vai ver que eu tenho esses dois caras lá prontos, tá? Aqui, ó. O tap filme, o mecanismo dele é dessa forma aqui, ó, tá vendo? Então eu vou criar aqui, Ctrl C, vou colar ele aqui, vou colocar ele um pouquinho mais para cima assim, ó. Dá um Ctrl Shift C, tá? Deixa eu só organizar ele aqui, tá ok, vou só colocar para cima só para ficar no padrão, né? Aí, beleza. E aí eu também posso fazer alguma coisa, tá? Então, só para te mostrar, ó, se eu fizer o clique ali no Windows, ele vai executar essa ação aqui. Se eu fizer no Android, vai realizar essa ação aqui, tá? Então, na verdade, eu estou aqui dando um link to para a view de detalhes e estou mandando para ele, né, aqui via prop integer. Eu estou criando aqui mandando para ele o ID do filme que foi clicado, tá? Então, basicamente é isso, ok? Mas aqui por enquanto eu vou fazer o seguinte, né? Vou clicar aqui, pegar esse cara e dizer que ele clicou no Android. Tá? Vamos ver se a gente faz ele funcionar no Windows mesmo. Vamos ver se vai rolar aqui. Tem algumas configurações dos objetos que a gente precisa fazer, né? Só para a gente terminar essa aula. Deixa eu ver se eu consigo clicar. Ó, cliquei,
clicou no card no Windows, tá vendo? Cliquei de novo, clicou no card no Windows e assim por diante. Vai acontecer a mesma coisa quando eu der fazer esse teste aqui no Android. Então cliquei, vai ter uma ação. Então estou mandando o evento em tempo de execução para a próxima tela. Ok? Na próxima tela, a gente vai, né, a nossa janela aqui de detalhes, ela vai receber o ID, né, eu vou dar um show nessa mensagem, nessa janela, e vou receber o ID, e com base nesse ID, eu vou fazer um filtro na nossa tabela de filmes, e vou alterar esses labels aqui, né, essas telas, o ícone, etc, e vou mostrar os dados do filme, tá, do filme que foi selecionado. Ok? A gente vai ver isso então na próxima tela, ok? Na próxima aula. Então, muito obrigado e até lá.